sempre bom orientar aqui que vendeu, é importante que tirem uma cópia autenticada no cartório. De manhã, ele vai no despachante, ele falou, algo está me incomodando, eu vim aqui só para você esclarecer, mas o carro está novinho. Para o comprador, é parecido as dicas. Essa parte eu acho que serve para os dois. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao Trânsito em Pauta, o podcast que traz assuntos para vocês relacionados ao nosso querido direito de trânsito, como multas, suspensão, cassação da habilitação, acidentes de trânsito, tudo que envolve direta ou indiretamente os órgãos de trânsito. E hoje, para um bate-papo aqui diferente, vocês pediram e nós trouxemos um querido amigo para falar sobre compra, venda de carro e principalmente por que contratar um profissional especializado. Hoje comigo aqui, Alex Duarte. Olá, meu querido, seja bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta aí para quem não te conhece, por favor. Muito obrigado, doutor. Muito bom estar com o senhor aqui, com esse assunto tão relevante, muito importante para a nossa sociedade. É uma honra participar desse tema e vamos esclarecer muitos assuntos aqui. Eu sou Alex Duarte, sou profissional da área de trânsito desde 2014. Ingressei na autoescola como instrutor, passei para diretor geral de ensino, tenho as duas categorias, e há 4 anos atuo como despachante documentalista aqui no estado de São Paulo. Você primeiro foi instrutor de trânsito, Isso. depois diretor de ensino lá na autoescola, Geral e ensino. e hoje despachante documentalista. E continuo atuando como diretor também. Ainda atua. Nas duas áreas. Legal, despachante e credenciado pelo Conselho Regional dos Despachantes. Isso, pelo CRDD, Maravilha. exatamente. Meu querido, eu convidei você aqui hoje para a gente bater um papo justamente sobre isso, compra e venda de veículo, a questão de contratar ou não um profissional para auxiliar nessa demanda. E aí eu vou começar perguntando aqui para você, qual que é o perfil da pessoa que te procura? Quem compra carro, quem vende, como é que é isso aí? Qual é o tipo de pessoa que mais te procura aí, o comprador ou o vendedor? Doutor, o que procura mais o despachante são os compradores. O único problema, e a gente vai, ao longo do podcast, tratar melhor desse assunto, é que eles procuram depois que já comprou. Então, a grande maioria procura após a compra. Certo. E por que isso é um problema? Porque, às vezes, a gente descobre que tem algum bloqueio, alguma restrição, alguma questão até judicial, depois que já fez a compra, já fez o Pix, então ele já está envolvido com aquele bem, com aquele veículo, e aí no despachante, no balcão, a gente acaba descobrindo alguma outra questão que é desagradável para quem comprou. Algum detalhezinho que pode atrapalhar um pouquinho O ali. sonho vira pesadelo naquele momento, no balcão do despachante. Você sabe que às vezes a gente... É um tipo de problema que nós temos também no escritório. Eu estava até comentando hoje, que vou trazer aqui como exemplo, né? Um cliente entrou em contato conosco porque ele adquiriu um veículo com deságio, o veículo custava 20 mil, ele conseguiu comprar por 10 mil. Negócio da China. Perfeito. E aí ele descobriu que depois que adquiriu, a gente vai conversar ao longo do tempo, vou trazer só exemplo aqui só para a gente elucidar, ele descobriu que tinha um bloqueio Renajude. E aí no nosso bate-papo aqui a gente vai conversar sobre isso. E aí ele falou para mim, falou, olha, se a dívida for pequena, eu pago, porque acaba compensando. Eu comprei o carro aqui com 10 mil de diferença, eu falei, a dívida é tranquila, R$1 milhão. Aí ele, Meu Deus. como assim 1 milhão? Aí eu falei, pois é, R$1 milhão. E aí não tem como resolver o problema, porque ele já tinha a famosa adquirido. frase, quando a esmola é demais, Alguma coisa tá errada. Mas vamos lá, depois a gente, ao longo do tempo, a gente vai, do bate-papo aqui, a gente vai organizar algumas perguntas aqui, e ao longo do tempo a gente vai falar, inclusive, aí do bloqueio danado, do bloqueio Renajude. Bom, a pessoa decidiu vender o veículo. Quais documentos, quais procedimentos que ela deve adotar para fazer uma venda segura, uma venda tranquila, que ela não tenha problemas no futuro? Se for um vendedor que pretende ir para a internet, primeiro é muito arriscado. É sempre bom ter a cautela na hora da venda, o cuidado com anúncios, principalmente nas plataformas gratuitas. A maioria dos golpistas estão nessas plataformas. Eles passam, acho que, constantes horas olhando anúncios para tentar aplicar golpes. Então, primeiro passo, acredito que o vendedor,
Se ele puder ir para o online, mas para uma plataforma que seja pago, que seja mais cadastrável, onde tem um cadastramento, onde tem ali um checklist de quem entra, um rastro, né? Um controle maior. CPF, por exemplo, o Marketplace do Facebook é a plataforma mais utilizada. Ela é gratuita, o LX é gratuita. Existe pagos, mas a maioria é gratuito. E aí é onde está o ataque. Eu anuncio na boa intenção de uma venda. Coloco lá 2, 3 mil abaixo de uma FIP. E o golpista está lá, de olho. E o golpista chama, fala que tem um primo, que tem um irmão, que tem um cunhado, preciso ver o veículo. Sempre tem uma história triste junto com a compra, é o sonho de alguém. Ele te seduz na lábia. Quando o vendedor vai ver, ele já está no ponto onde o golpista combinou, já está seduzido ao cara mostrar um dinheiro na conta e falar, ó, é só você fazer o recibo que eu já transfiro, mas é tudo fake, eles mostram print de contas fake. Então o cuidado de quem vai vender é cair no golpe. Ele sabe da procedência do bem, mas ele não sabe a intenção de quem está do outro lado, no WhatsApp, no Facebook, etc. Sim, então, sim. acho que esse é o maior cuidado que o vendedor deve ter. Tá. Eu vou fazer uma observação aqui, você me corrige se eu estiver, obviamente, errado. O problema não está na plataforma. Sim. O problema está, infelizmente, nos golpistas, No que, golpista. por ser uma plataforma que tem uma, digamos, uma possibilidade de consulta Muito aberta, sem né? rastrear, sem saber quem está consultando, acaba facilitando a vida do golpista. E aí tem vários exemplos. Tem o do funcionário, ó, eu vou mandar meu funcionário aí para analisar o carro, mas não fala valor para ele não, porque Verdade. eu estou comprando um carro sem ele saber valor. E aí aquela todo emaranhado, é uma engenharia social, o pessoal muito bom nessa questão, né? Verdade. Infelizmente é Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E como é que você, como despachante, você consegue ajudar nesse processo, nesse procedimento de compra e venda de veículo, o despachante? Como é que ele consegue ali atuar nessa demanda? Em relação à documentação, quando o vendedor decidiu ali para quem vai vender, já está decidido, já está definido, valores, enfim, na maioria o Pix já foi feito, ele procura o despachante para que seja feito o documento de venda, hoje chamado de ATPVE, que é o compra e venda eletrônico. Certo. Antigamente o pessoal usava a sigla DUT, que era o Sim. documento único de transferência. De janeiro de 2021 para cá, todos os documentos que foram transferidos passou a ser a TPVE, passou a ser o recibo eletrônico para ficar uma linguagem mais simples. Perfeito. Então esse vendedor ele procura o despachante para gerar o ATPVE, já com os dados desse comprador, a gente gera, imprime, ele vai até o cartório, reconhece, entrega para o comprador e aí ele está resguardado. É sempre bom orientar aqui que vendeu, é importante que tirem uma cópia autenticada no cartório. Na minha região custa média de R$8. Perfeito. Então, na hora do reconhecimento por autenticidade no cartório, já faz uma cópia autenticada, guarda, arquiva ela. E aí ela vai ser importante caso não entre a comunicação de venda. São dois procedimentos diferentes. Um é o reconhecimento das assinaturas Exato. na TPV, no registro ali de compra e venda do veículo. O outro procedimento, depois que fez isso daí, faça pelo menos aí 3, 4 cópias autenticadas. Exato. E guarde para uma eventual necessidade de futuro, até de uma possível bloqueio administrativo. Exato. Por falta de transferência. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta para você com relação ao TPV. Me explica aí essa... Por exemplo, eu tenho um veículo e antigamente nós tínhamos, quando fazia a transferência, já vinha o documento do veículo e o recibo de compra e venda no papel. Perfeito. Hoje não existe mais isso. Como é que funciona a TPV? Eu, proprietário, eu consigo gerar? Como é que eu faço para ter acesso a esse documento? Você já disse, né, que no despachante você consegue Sim. fazer isso, mas como é que eu consigo fazer isso? Tem como fazer como proprietário? Tem como. O vendedor ele pode gerar direto pela carteira digital dele. Certo. Só que o carteira digital ele tem algumas regrinhas ali básicas na hora de gerar. É um excesso de tecnologia para quem é das antigas e é uma normalidade para quem é da tecnologia Sim. atual, a geração que está acostumado. Perfeito. Então, vou trabalhar com faixa etária. Os meus clientes que têm abaixo de 25 ali, trabalha tranquilo com essa questão. Ele entra no Gov, ele mesmo gera o recibo,
muitos deles já fazem até assinatura digital sem a necessidade do cartório. Perfeito. Então a gente está falando de um padrão. Faixa etária, 25 para baixo, tá tranquilo. Ok. Por incrível que pareça, os meus clientes que têm de 30 ali para cima já têm a dificuldade. Quando não é o vendedor, é o comprador. Certo. Porque se os dois não tiverem acesso à carteira digital, eu digo a nossa CNH digital. Se ele não tem Certo. acesso por ali, ele não consegue fazer todo esse trâmite por lá. Perfeito. Então acontece muito assim. Eu vou dar exemplo aqui. O senhor consegue entrar, acessa, preenche os dados, chega a notificação na minha carteira digital. Eu, com a minha dificuldade, não consigo concluir o processo. Onde esse pessoal vai parar? Na mesa do despachante. Certo. Então o recibo inicialmente foi gerado pelo carteira digital, mas eles não conseguem concluir. E aí chega para mim o caso lá, Alex, tentei conseguir chegar até essa parte, mas o outro cara tá lá na Bahia, ele não consegue, sem chance. Se ele não tá conseguindo lá, vamos voltar ao padrão antigo, tradicional. E é assim que acontece bastante. Então, a gente trabalha mais ou menos nessa faixa etária. Por incrível que pareça, muitos de 30 já não conseguem, já tem uma trava. A molecadinha de 18 a 25, tranquilo, tira de letra, né? Tá. Então, mais ou menos nesse padrão aí. Mas conseguem sim pelo carteira digital. Tá, mesmo porque o Gov tem que ser no prata ou ouro, correto? Prata ou ouro. Perfeito. Outra dificuldade é se o comprador ou vendedor não tem CNH. Então, acontece muito deles não ter CNH. Tem algum bloqueio no Gov que não permite, quando a pessoa não tem a CNH, a concluir esse procedimento. Então, ele não consegue fazer o ATPVE e reconhecer digitalmente por não ter CNH. Não sei se é pelo reconhecimento facial que está baseado no banco de dados do Detran sobre a CNH, não sei. Não tenho essa informação, mas eu sei que não consegue. Então, todos os clientes que têm veículo e não tem CNH, ele acessa, ele tem o Gov, mas não consegue concluir o procedimento. Eu sempre falo que o Gov, o aplicativo da carteira digital é maravilhoso, só que está no início, tem as travas, tem os problemas. Tem desenvolvimento, vamos assim, tem teste, né? Vamos assim dizer. Então sempre vai ter problema. Sempre. Eu até falo que nesse primeiro momento, embora que você falou aí que o pessoalzinho, a molecada do 18 até 20 anos, 25 anos faz tranquilo, mas eu ainda acho que o aplicativo, nesse momento, ele ainda precisa de ajustes e tem que tomar um certo cuidado com relação aos procedimentos que se faz lá. Sim. Lógico, tem que ser usado, tem que fomentar o uso, porque ele veio ali para ficar, mas realmente tem que tomar um certo cuidado. E eu também sou do tradicional. Da moda antiga? Eu sou da moda antiga ainda, eu prefiro ir lá no cartório, porque aí eu pego cópia do documento. Parece mais seguro, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Lógico, com o tempo nós vamos ver como é que o carteira vai como é que ele vai ficar aí ao longo do tempo. Melhorar, né? Eu acredito que vai melhorar, é uma questão que veio para ficar, que não vai ter volta. Mas nesse primeiro momento, vamos no tradicional. Mas ainda com relação a TPV, me tira uma dúvida aqui. Quando eu vou lá no despachante para gerar esse documento, você consegue gerar tantos quantos necessários? Por exemplo, eu pedi para você gerar a TPV, você gera ela em branco, ela vem sem informação nenhuma. Não, ele já vem com a informação. O ATPVE, ele só pode ser gerado quando a venda já foi realizada. Ah, entendi. Porque ele já vai sair lá os dados do comprador. Então sai o CPF, sai o nome completo, sai o CEP, número da casa, valor da venda e a quilometragem do veículo. Então, quando eu vou lá no seu escritório e peço para você gerar, eu já tenho que levar os dados do comprador para que você consiga gerar já preenchida. Perfeito. E aí que a gente chama de intenção de venda. Intenção de venda. Então, a partir desse momento. Tá, e se de repente eu quiser cancelar essa venda, como é que faz? É possível. Acontece bastante, apesar das pessoas comprarem com análise. Olha o veículo, dá uma volta. Já aconteceu dentro do meu escritório. Os clientes, o comprador e o vendedor chegou para fazer o ATPVE. Perfeito. Estavam ali já, Pix para lá, Pix para cá, tratativas perfeito. E aí o cara falou assim, ó, e os pneus lá, não tá legal. E aí o outro falou, mas aí é por sua conta. Não, se você me entregar com o pneu daquele jeito, eu não quero. E você preenchendo a TPV. Acredita. Não cancela não, pelo amor de Deus. Enfim, e acabaram se estranhando por detalhe. Um queria uma vantagem a mais, o outro falou, não me nego. Cancela aí. Só que o ATPV já estava gerado, concluído. Certo.
E aí, ali mesmo, já saiu uma intenção e um cancelamento. E a venda não foi concluída. Então, isso já aconteceu dentro do meu escritório. Outros, sim, já aconteceu outros casos. 3, 4 dias depois, a pessoa viu alguma coisa no veículo que desagradou, ou até se sentiu enganada com alguma. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Existe hoje um mercado que é o mercado do leilão. Nada contra o mercado do leilão, um mercado muito bom. Às vezes tem oportunidades muito boas. Mas se eu vou vender um veículo de leilão, eu preciso ser muito transparente. O senhor concorda? Tem que Sim. ser transparente. Ó, seu Luiz, eu estou te vendendo o veículo, ele foi de leilão, ele teve uma pequena monta, ele teve uma média monta. É simples, transparência. Sim. E aí o abençoado vende e não fala. Dias depois, a pessoa vai descobrir por algum meio de pesquisa, ou no laudo cautelar, algo assim. Quando ela descobre, ela se sente enganada. E por mais que a pessoa ofereça nesse momento um desconto, alguma outra vantagem, ela se sentiu enganada. Aí ela vai lá, fala: não quero mais veículo, devolve meu Pix. E aí entra o despachante nesse momento, não tão agradável quanto a venda. Sim. Porque na hora da venda está todo mundo feliz. Nesse momento, volta o comprador ou volta quem vendeu para pedir que cancele e a gente tem que acatar, pega a documentação e vai junto ao Detran e cancela. Perfeito. Então você gera TPV, é gerada uma intenção de venda. Intenção de venda. Não significa em momento algum que o veículo foi vendido ainda. E aí vem a próxima pergunta que eu vou te fazer. Gerou ali a TPV, qual que é o próximo passo? Esse vendedor vai no cartório, reconhece a sua parte, anexa a cópia. Importante essa cópia. Passa para o comprador vai no cartório, reconhece a sua parte e acredite se quiser. Eu já recebi clientes que acham que é só ir no cartório e já está no nome tudo dele. Certo. Diversos clientes, dezenas. Que chegou lá um ano depois para licenciar o carro, vim licenciar o meu carro. Nossa, o carro tem um bloqueio de comunicação. Como assim? Eu já fui no cartório. Faz tempo que eu já fui. Sim, mas depois do cartório você precisa fazer vistoria, pagar taxa e concluir a transferência. Ou junto ao despachante ou junto ao Detran. Aí a pessoa, não, mas eu já fui no cartório. Na cabeça dela, cartório concluiu a transferência. Então é importante demais. Após o cartório, tem que fazer o laudo ECV, que é o laudo para transferência, e junto ao despachante ou junto ao Detran. Então nós temos a intenção de venda quando você gera TPV, a comunicação de venda quando nós vamos no cartório. Isso, a partir do cartório entra a comunicação de venda. Tá. Uma observação. Quem faz direto pelo carteira digital, as duas partes reconhece pelo Gov, automaticamente já entra a comunicação de venda. Perfeito. Porque já fez a intenção e já reconheceu pelo Gov, tanto da parte do comprador como do vendedor. Perfeito. Então ali não precisa ir no cartório porque já entrou a comunicação de venda. Saímos da intenção. Saiu da intenção e já virou comunicação. E aí o próximo passo? Aí é a vistoria e na sequência a transferência junto a um credenciado ou direto pelo Detran. Por isso que a importância de gerarmos ali uma cópia autenticada, 2 ou 3, eu sempre falo para tirar 3, 4 cópias. Sim. Justamente por isso, porque pode ser que esse comprador, por falta de conhecimento ou por qualquer outro motivo, ele não conclui a transferência. Exatamente. Aí o veículo, embora ele tenha essa comunicação de venda no nome do Alex, mas ele permanece ainda no nome do Luiz. E aí a importância de, caso não faça essa comunicação, não conclua essa transferência, comunicar o Detran sobre que foi feita a comunicação de venda, foi feito o registro no cartório, mas não foi dado sequência ainda na propriedade, na transferência de propriedade. E usa uma dessas cópias justamente para comunicar o Detran. Seria isso? Exatamente. É extremamente importante que quem vendeu se proteja, porque o comprador às vezes não é por má fé. Às vezes ele só tem o entendimento que o cartório é a fase final. Então não é má fé. O cartório ele tem a obrigação de comunicar ao Cefaz. Certo. O cartório faz a comunicação ao Cefaz, que é o órgão que faz a inserção dessa comunicação de venda. Certo. Só que esse sistema é falho. São inúmeros clientes que vão no cartório, reconhecem e não entra a comunicação de venda. Então, para o Detran, para o entendimento da base estadual do Detran, o dono ainda continua o senhor Luiz. O senhor Luiz não deixou de ser proprietário. E ele ainda é responsável pelo veículo.
E aí a gente pode acarretar inúmeros problemas por estar com o veículo rodando no meu nome, com outro, com terceiros, com quartos, com quintos e etc. Perfeito. Por quê? O João comprou do Luiz, ele pode ter vendido para alguém que vai para outro estado. Eu perco o controle disso. E não é má fé, como eu disse. Às vezes a pessoa entende que fiz o cartório, Tá tudo fiz o meu certo. compromisso, mas ainda está vinculado a você. E como que muitos vão descobrir que está com vínculo ainda? Quando acontece um problema. E são Quando inúmeros problemas, doutor. começa, no mínimo, chegar às multas. Para Multas. É começar o a primeiro conversa. passo. Deixa eu só deixar um esclarecimento aqui para quem nos assiste, porque tem pessoas de vários estados que nos assistem. Bacana. E essa questão do cartório nosso daqui de São Paulo, tem um decreto lá de 2014, daqui de São Paulo, que quando você faz a comunicação, quando você registra as assinaturas no cartório na ATPV, o próprio cartório comunica o Detran, Isso. Secretaria da Fazenda, como você comentou, para que o veículo ele permaneça ainda no meu nome, só que um asterisco que a partir dessa data ele é do Alex, não é mais do Luiz. Isso para nós de São Paulo. Para os outros Certo. estados nós não temos essa questão. E aí vem uma... Você trouxe um outro problema que acontece, que mesmo tendo essa decisão, esse decreto determinando que o cartório faça a comunicação no Detran, por algum erro de sistema, por algum problema, ele não faz isso. E aí vem a importância, de novo, de nós termos uma cópia autenticada do recibo de compra e venda Exatamente. preenchido, para que se entregue no Detran, para que o Detran tenha ciência que esse veículo foi vendido na data que foi lá no cartório. Aí a importância, me corrija se eu estiver errado, de fazer a comunicação dentro ali do período de 60 dias que o ex-proprietário tem para fazer a comunicação de venda. Seria isso, apresentar essa informação do Detran. Exato. No modo antigo, vamos trabalhar no modo tradicional. Antes dessa tecnologia toda, do cartório fazer essa comunicação, todo vendedor tinha essa obrigação. Vendeu, ele tinha a obrigação de comunicar o Detran. Perfeito. Pegar uma cópia, já fazia parte do padrão. Então, vendeu, vai lá e faz essa comunicação. No modo online, e com essa, aqui em São Paulo, com essa obrigação que o cartório tem, o brasileiro de São Paulo, aqui o paulista, ele está mal acostumado. Certo. Ele tem um entendimento assim, o cartório tem a obrigação de comunicar. Perfeito. Na verdade, é um serviço que é até pago para o cartório não faz de graça, isso está incluso na taxa de comunicar a Secretaria da Fazenda. Mas é obrigação minha estar de olho se entrou comunicação ou não. Então, hoje, o cartório da minha cidade, por exemplo, ele já grampeia um papel avisando que se a comunicação não entrar em até 72 horas, que o vendedor vá até o Detran e comunique. Então, lá eles já estão se isentando porque sabe que essa falha acontece recorrente. Então, é importante, quem é de outro estado, que não tem essa facilidade do cartório, que tire a cópia autenticada, 3 ou 4, como o senhor orientou, e se preocupe. Deu ali 3, 4 dias, não entrou a comunicação, ou se o cartório de lá não faz, já corre para fazer esse bloqueio junto a um despachante credenciado ou junto ao Detran. Perfeito, mesmo porque nós temos a gente tem na hierarquia das leis, nós temos lá em cima o CTB, que determina que o vendedor ele é obrigado a comunicar o Detran. E aí nós temos o decreto daqui de São Paulo, que é uma lei que está abaixo do CTB, sim, que tem essa facilidade, como você comentou, do cartório fazer a comunicação à Secretaria da Fazenda, e aí o Detran já tem essa informação também, e a partir daí ele sabe que a venda foi realizada. Mas se não tiver essa comunicação, e aí até o cartório ele faz uma advertência, digamos assim, que em 72 horas, se não entrar a comunicação de venda, o proprietário deve fazer avisar o Detran. Exato. E aí vem justamente uma questão que eu ia ponderar para você, é que a pergunta que eu ia fazer você acabou respondendo já. É que se o vendedor não registrar essa comunicação, não fizer a transferência, né, qual que é a obrigação do proprietário? É justamente essa de comunicar o Detran para que ele tenha ciência e a partir daquele momento, qualquer problema que venha a ocasionar, tem ali a documentação que comprova a comunicação que foi feita, o Detran tem essa informação. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui nas minhas perguntas. Quais consultas o comprador ele deve fazer antes de adquirir o veículo? Lembrando, isso é importante. Antes de adquirir o veículo, antes de fechar negócio. Isso é muito importante. Como eu, no início da minha fala, a maioria vem até o despachante depois que já comprou
já colocou em filme, já colocou roda, ele já está empolgadão, aí ele chega no despachante para transferir. E às vezes, inúmeras vezes, descobre coisas desagradáveis sobre o veículo. E tudo isso poderia ser evitado com uma consulta. Inicialmente, base estadual. A base estadual, posso falar de custo aqui? Mas Pode, sem aproximadamente, problema. a maioria dos despachantes cobra valor simbólico de 10 a 20 reais. Então você faz uma pesquisa pela placa com custo de 10 a 20 reais para descobrir se aquele veículo tem alguma coisa grave. O que seria grave? No meu entendimento, como cliente também. Se o veículo foi média monta, ele foi leilão, algo do tipo, é importante que eu saiba antes da compra. Perfeito. Porque se o vendedor está inserindo esse veículo no mercado a preço de FIP, ou às vezes até acima da FIP, porque é um queridinho de venda. Exemplos, Honda Fit, Honda Civic, Golf, Jetta, carros queridinhos de venda. Vende em estralar de dedo. Se o vendedor está inserindo no mercado a preço de FIP, eu preciso pagar um veículo na FIP que seja respeitado para ser média FIP. Numa eventual venda, O carro tem que estar inteiro, estrutura nunca afetada, mínimo de retoque. Esse é o veículo digno de uma FIP. É perfeito. um padrão de mercado. A FIP é uma referência. A gente pode vender abaixo, pode vender acima, não é proibido. Desde que eu esteja ciente que aquele veículo teve algum problema. E às vezes é problema sério. Afetou uma longarina, acionou o airbag, arrancaram o airbag, cortaram, colaram lá as peças e vida que segue. O novo comprador não tem airbag num carro que está comprando achando que tem. Talvez ele esteja comprando justamente por conta da segurança Da que o carro segurança. proporciona. Então é uma informação falsa e enganosa. Tá omitida ali de alguma forma essa informação, certo? Então, eu consigo descobrir, por exemplo, se o veículo foi em média monta só nessa pesquisa de 10 reais? Consegue. A base estadual já coloca ele lá como sinistro recuperado. Suficiente para eu saber que já foi um veículo de acidente. Se foi muito ou pouco, se bateu isso ou aquilo, aí vai Seria uma do outra cliente análise. avaliar se vale a pena ou não. Mas olha, ele já começou a negociação com uma informação que pode Talvez ele não tinha. dependê-lo, né? Talvez o proprietário não comentou isso com ele. Exato. Eles omitem porque acham que vai perder a venda. E repetindo, a transparência é o melhor negócio. Porque se você vendeu na transparência, você não tem problemas futuros. Sim. E vai acontecer bastante do cara chegar lá empolgadão, vir fazer a transferência. E como um bom profissional, doutor, eu sempre falo assim: você sabe que esse veículo foi média monta? Não, não sabia. Aí eu me assusto também, porque eu dou a informação ali, meio que já Como, ouvindo. como se ele já soubesse. A minha esperança é ouvir ele falando assim: não, já Já sabia. sabia. Quando ele fala não sabia, eu falo, falei demais. Mas eu sou profissional, eu preciso Sim. passar para o meu cliente, até porque vai sair no CRLV, Sim. nas observações, sinistro recuperado. Como que eu explico para ele depois? Ele vai falar: pô, você é meu profissional, te contratei, você não viu isso antes? Então, antes de dar entrada na transferência, essa Você já transparência eu passa. já costumo fazer. Aí o cliente, normalmente, ele pergunta: tinha como eu saber isso antes de eu fechar negócio? Tinha. Tinha. 10 reais você estava livre disso aí. Só um adendo: normalmente, um veículo que foi média monta, pequena monta, referência de mercado, ele é 20 a 30% abaixo da FIP. Certo. Então, ou seja, você não tem como pagar 100% por uma coisa que na hora de vender não é 100%. Eu vou vender a 70% do valor, vou vender a 80% do valor. Então, esse cara perdeu 20 a 30% por uma informação. Por causa de E às 10, vezes não 20 dá para reais. voltar atrás, por causa de 10, 20 reais. Entendi. E aí a gente está falando de uma coisa que seria ali uma depreciação do veículo em decorrência de um sinistro. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora. E se aparecer uma restrição judicial? Nós falamos lá no comecinho, agora a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. E se aparecer uma restrição judicial antes de fazer a aquisição do veículo? Se aparecer antes, ele está salvo, porque dá para negociar e já fazer a devolutiva, né, desfazer o negócio, às vezes com prejuízo de alguma coisa, mas enfim, melhor se livrar com prejuízo do que abraçar o prejuízo e ficar com ele e casar com ele. E talvez não tenha como solucionar esse prejuízo. Tem bloqueio judicial que não tem solução. Tem bloqueio judicial que ele vai pendurar na justiça por 30, 40 anos. Tem empresas que declaram falência e
algum bem está vinculado ali, ele pode ficar bloqueado o resto da vida. Aquele problema pode não ter solução. E cabe muito a um juiz ter um entendimento se aquele cara tem direito ao bem ou não. Então já entra na esfera judicial, que é a sua área, o seu domínio. Então, olha o tanto de problema. Sim. Com a pesquisa de 10, 20 reais, Você a consegue... gente oferece para ele. Se tem bloqueio judicial... Quando você consegue fazer quando você faz a pesquisa, você consegue enxergar isso também. Exato. E eu já mostro para ele que ano foi o bloqueio, qual fórum Qual processo judicial. Foi instaurado, enfim, cadastrado aquele processo, aberto o processo. Então, o número do processo, inclusive, aparece nessa pesquisa. Sim. Então, eu já dou mastigado para ele. Tem um problema, o problema é grande. Eu já anuncio previamente que o problema é grande, porque é judicial. Vou dar um exemplo claro para o senhor. 15 dias atrás, mais ou menos, um cliente entrou em contato comigo, um amigo meu de longas datas, e ele gosta de caminhonete. E apareceu uma oportunidade de uma Hilux SW4, assim, oportunidade única. Maravilhosa. Coisa boa. Ele deu um S10 de entrada, daria uma diferença ali. Coisa, assim, da China. Negócio bom. E aí ele se empolgou. Ele é fazendeiro, tem umas vaquinhas. Ele falou, rapaz, essa Hilux é meu sonho. É agora. Alex, puxa essa placa para mim. Com a Hilux já dentro da garagem. Já tinha deixado a S10, já tinha levado a Hilux. Puxei a placa. Bloqueio judicial. A Hilux devia algumas parcelas para o banco. Ok. E o banco não tentou só no busca e apreensão. O banco entrou logo com uma ação judicial para bloquear o veículo de circular. Perfeito. Porque é um veículo de alto valor, são parcelas altíssimas, né? Um veículo de aproximadamente 300 mil reais. E ele se assustou. Falou, como assim? O cara acabou de deixar o carro aqui, levou o meu. Falei, tu conhece o cara? Conheço. Então, menos mal. Já vai atrás dele, já manda os meus áudios explicativos e fala para ele que se não resolver o bloqueio, esse carro não pode andar. Primeira blitz, vai pro pátio. E para tirar do pátio, ele pode ser leiloado antes de você conseguir agir. Porque o banco pegou de volta é dele. Tá no pátio, é do banco. Ele já ficou assustado, sem carro, porque ele perdeu a S10, que já tinha o cara levado, e com a Hilux na garagem, sem poder passear, enfim, resolver suas coisas. Ele fez um sonho... virou um pesadelo. Bem que você comentou. A parte boa é que o cara foi muito sujeito homem e arcou com prejuízo, ligou no banco, negociou, pagou. Perfeito. Enquanto isso, a Hilux na garagem. Guardadinha. 15 dias mais ou menos, semana passada, o veículo foi desbloqueado, o cara honrou o compromisso, foi a parte boa. Mas no percurso que esse veículo veio trazer para ele, já podia ter ficado preso. Estava com bloqueio de circulação. Ficar sem o veículo. E é um carro que chama muito a atenção, né? Então, você vê o perigo. Só que ele sendo meu amigo, um cliente de longas datas, ele só me mandou a mensagem depois que já tinha feito o negócio. Ele Alex, podia ter entrado num grande problema. Alex, comprei um carrão aqui, pesquisa para mim. Todo feliz. Já vem a frase, comprei, né? Já tá ali, já fez negócio, né? E eu falo no meu balcão para meus clientes, infelizmente eu tenho que dar as más notícias para os clientes. Né? Um balde de água fria, às vezes a empolgação da pessoa tá grande, porque o brasileiro tem uma alegria muito grande de aquisição de veículos. Então ele sempre vai felizes lá. E às vezes tem uma notícia triste dessa. E seria evitada com 10 a 20 reais. Eu vou frisar isso até o final do podcast. Infelizmente, o brasileiro como um todo, ele não tem o hábito da prevenção. A gente já vai para o incêndio, vamos apagar o incêndio. E aí só trazer informação para quem nos assiste, né, dessa questão do bloqueio que você citou, a circulação. Então, o bloqueio Renajude, explicando um pouco mais detalhado, ele é eu sempre falo que ele é uma constrição, ele é um aperto. Então, você está me devendo um dinheiro por qualquer coisa, um financiamento do veículo, um acidente de trânsito que você perdeu a ação judicial, e eu preciso receber e você não quer me pagar. E aí, de que forma que eu vou tentar receber isso? Primeiro, conta bancária para ver se você tem algum bem. Se não tem veículo? Tenho. Então, eu solicito ao juiz um bloqueio dos bens. Principalmente do veículo, um bloqueio Renajude, que é chamado, e a partir do momento que insere esse bloqueio, acabou, não consegue transferir mais. Aí a gente tem 3 tipos de bloqueio diferentes. Bloqueio transferência, bloqueio licenciamento e bloqueio circulação. O bloqueio transferência, ele permite que eu consiga ainda licenciar o veículo e utilizar ele desde que não tenha o pedido de busca e apreensão. Se tiver só no bloqueio, eu consigo utilizar ele. Bloqueio circulação, eu consigo utilizá-lo até... Desculpa, o licenciamento, eu consigo utilizá-lo até que o licenciamento vença. Venceu, não consigo utilizar mais,
De novo, desde que não tenha busca e apreensão. E o bloqueio de circulação, que não pode utilizar o veículo de maneira alguma. Caso seja utilizado, ele vai ser levado ao pátio, o juízo da ação judicial será comunicado, vai dar ciência ao credor e a partir daí veio o que você comentou. Pode ser que esse veículo seja leiloado e não dê nem tempo de retirar ele do pátio por conta desse bloqueio Renajude, né? Porque não vai conseguir licenciar e por aí vai. Exatamente. Então, resumidamente, seria esse o bloqueio. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, voltando para a TPV. Qual que é o erro ali que a pessoa pode cometer no preenchimento? Aliás, não pode cometer erro nenhum. Mas o que você vê aí de corriqueiro de erros de preenchimento da TPV que pode invalidar o documento ou pode dar algum tipo de problema na conclusão da transferência? Já aconteceu no escritório, inclusive, a mania do comprador não querer mandar foto do documento para o vendedor. Certo. Porque nem sempre estão os dois no despachante. Então o vendedor vai no despachante para gerar. E cadê os dados do comprador? Tá no WhatsApp dele, tá no celular dele. Certo. E aí o comprador, ele não quer mandar uma foto de uma CNH, de um RG pro cara. É uma negociação só. Ele não quer que o cara tenha acesso à foto do seu documento. Tá certo, é um cuidado, é uma cautela. E aí ele inventa de digitar o CPF. E já aconteceu no escritório do abençoado mandar o CPF digitado errado. Na hora da digitação, inverteu, errou. Trocou o número. Isso. E aí a gente gerou a TPVE. Quando mandou, o rapaz reconheceu, quando mandou pro cara, não, esse não é meu CPF, tá errado. Vamos olhar a mensagem que ele mandou, exatamente como ele digitou. Hoje, no meu escritório, eu criei uma política que eu só gero a TPVE com a foto do documento ou com a presença da pessoa com o documento em mãos. Porque eles querem jogar a culpa transferir a culpa para você depois. Se ele coloca aquela mensagem temporária que sumiu as mensagens, eu não consigo provar que foi ele que errou. Então eu fico na mão dele. Certo. Nesse caso, tinha como eu provar. Legal. E se não tivesse? Eu ia ter que custear esse cancelamento, porque ele ia jogar pra gente. Então hoje eu só gero com o documento em mãos. Então não deve errar, lógico, mas acontece. Erros como CEP, número da casa, esses são menos problemáticos, porque na hora de gerar a ficha, o despachante ele consegue gerar a ficha com o endereço correto, com o comprovante em anexo correto. Perfeito. Esse não tem problema. Agora, nome CPF, ele pode gerar um problema futuro. Porque se no cartório ninguém percebe esse erro e faz o reconhecimento com o CPF errado, e no sistema do Detran roda com esse CPF errado e ninguém percebe, esse carro vai para outra pessoa. Porque se ele caiu em outro CPF existente, vai sair existir, nome... olha que interessante, se existir o CPF... Ele vai ser transferido lá entre duas pessoas e... vai sair com o nome de um, com o CPF, com o CPF de outra pessoa. Olha que problema. Realmente você trouxe um problema ainda que eu não tinha nem parado para pensar nisso, né? Porque ele pode... E é muito fácil. Se eu digitar no meu sistema um CPF que não existe, o meu sistema ele já dá CPF inválido. Perfeito. Isso é bom. Tá. Mas se eu digitar os dois últimos dígitos e for de um CPF existente, vai cair para outra pessoa. Entendi. Então, ao invés de ir para o Paulo, vai para um João da vida... E o João vai olhar na carteira digital. Uai, quem pôs um carro no meu nome? Isso pode virar um processo judicial. Vai gerar um boletim de ocorrência. Porque o cara pode achar que ele está sendo laranja de alguém. Sim. Então, assim, vai ramificando problemas. O cara só foi fazer uma transferência e pode sair dentro de um fórum prestando esclarecimentos. O que é isso aqui? Por que o veículo está no meu nome? Perfeito. Uma boa observação. É uma cautela. Eu tenho os meus colaboradores. A TPVE é o que eu tenho mais medo de fazer, porque é cauteloso, é minucioso, tem que olhar, conferir, reconferir. Errou a TPVE, eu estou cometendo um crime. Perfeito. E o meu registro como despachante está lá vinculado. Sim. Então, se abre qualquer tipo de investigação, quem gerou? O CRDD, Alex. número tal, Alex Duarte, eu estou vinculado àquilo ali. Até explicar, né? Que não foi isso, que não era isso, já virou uma esfera criminal. E nesse meio tempo o veículo vai ficar bloqueado, porque se o Detran identificar, se foi gerado um boletim de ocorrência ou alguma coisa nesse sentido, ele fica bloqueado. Um adendo, doutor, sobre o bloqueio judicial, muito bom fazer a pesquisa para que a gente, antes de comprar, veja se não tem. Mas, mais importante que isso, toda compra... é importante que eu tenha o contato, o endereço da pessoa que eu estou comprando. O máximo de dados possível. Por quê? Eu tenho cliente, nesses 4 anos de despachante, tem muita história assim que você fala, como? Eu tenho um cliente que comprou o veículo, 2 anos depois o veículo foi bloqueado pela justiça. Bloqueio Renajude. Porque o antigo dono tinha um problema e na época que ele vendeu o carro,
já estava correndo um processo na justiça. E o juiz teve entendimento que ele desfez do bem para não ser bloqueado. Dilapidou o patrimônio. Então o juiz teve esse entendimento. Ah, você é esperto, então eu estou bloqueando, seja com quem estiver. Olha a complexidade disso. Tem até uma loja famosa na internet, no Instagram. Não sei se eu posso citar o nome. Posso? Depende. Não, é bom evitar, Melhor né? não. Mas é uma loja famosa na internet. Vende carros aqui no Tatuapé. E o dono da loja teve essa experiência. Ele comprou um carro de luxo de 600 mil aproximadamente. E um ano depois que o carro já estava na loja, ele ainda não tinha conseguido vender, foi bloqueado o Renajude. Porque o dono do carro, um empresário, o juiz entendeu que ele havia vendido aquele carro para não ser bloqueado. Foi o entendimento do juiz. Então a gente está falando de gente rica, loja famosa, e passou por isso. Como dirá a pessoa lá na periferia, que pode ter muitos espertalhões tentando fazer isso com um carrinho de 30 mil, de 40 mil, na mesma intenção. Entendi. Então eu tenho que ter o máximo de dados do antigo, o máximo de comprovante que eu comprei real, que eu não sou um laranja. Tudo isso, o juiz vai ter o entendimento que você tirou do nome e pode ter tirado para um primo, um amigo, jogou para um laranja só para não bloquear o bem. Isso acontece. Então, o máximo de informação. Eu tenho um cliente que chega lá, doutor, e fala assim, eu comprei de um cara na internet, eu não sei nem onde ele mora. É um perigo isso. Eu preciso ter o máximo de informação de quem eu comprei, onde mora, onde trabalha. Na conversa da negociação, tentar pescar isso para que se tiver um problema futuro, imagine 2 anos depois, eu tenho que ir atrás de quem me vendeu. Isso tem que ser resolvido na justiça. Perfeito. Eu trouxe... Quando eu participei de um podcast recente, estava comentando justamente sobre isso. Comentando, né, da questão de fazer um contrato de compra e venda. Importante. Para se demonstrar ali em que condições foi comprado o veículo, as regras, as responsabilidades de cada um, justamente por conta disso. Porque o bloqueio Renajude, a gente tem duas situações interessantes aí nesse caso. Uma é a preocupação do juiz em recuperar um bem que foi vendido por entender que está tendo ali, como eu falei recentemente, está dilapidando o patrimônio, está passando o patrimônio embora, vendendo, às vezes muito mais barato do que deveria, para evitar pagar aquela dívida que ele estava ali, tem que pagar. E do outro lado, nós temos uma pessoa que é o terceiro de boa-fé, que não necessariamente ele está participando desse evento, digamos aí, dessa falcatrua que está sendo feita. E aí entra contrato, a história do contrato acaba sendo interessante, para se demonstrar... É uma prova para ele, né? Prova, dinheiro que foi para lá, que veio para cá, e às vezes tomar cuidado com aquela história, olha, não deposita na minha conta não, deposita no nome da minha esposa, deposita no nome do meu marido, então porque meu nome tem alguma coisa, eu estou com problema no banco, então começa a ter ali indícios de que pode ter algum problema, que futuramente você pode ter problema. Verdade. Então, eu sempre falo, né? O problema é que às vezes o cliente nos procura depois que já fez o negócio, já fez a negociação. Normalmente. Eu tenho um caso que apareceu no escritório, que a gente está cuidando, inclusive, que o cidadão, o cliente, ele tomou cuidado ele é de um outro estado, não é daqui de São Paulo, mas ele veio para São Paulo para fechar o negócio, tomou cuidado de agendar um local movimentado, então foi num shopping. Ele chegou no shopping, estava lá a figura da proprietária, que a gente sabe que ela não é, mas enfim, e estava lá com ele uma pessoa com um jaleco de vistoria. Falou, acabei de concluir aquela vistoria externa, acabei de concluir a vistoria, só um minutinho, eu vou ali imprimir, fazer a impressão e já retorno aqui com a vistoria. E falou que passou ali entre 5 e 10 minutos, a pessoa voltou com a prancheta, entregou para a proprietária, falou, a senhora assina aqui para mim, tá, beleza? Olhou para o meu cliente e falou assim, olha, espero que o negócio dê certo, porque você está fazendo uma excelente aquisição. O veículo está lacrado, está bonito, está perfeito, a vistoria está aqui, o veículo está ok. Bom negócio para vocês, virou as costas e foi embora. E fazia parte do golpe. Nossa. Era um veículo dublê. Qual foi o erro dele? Qual foi o erro? Falei para ele, olha, você vai me desculpar, mas eu vou te falar onde você errou. Você errou quando você acreditou nessa vistoria que foi feita. Qual a primeira providência que você deveria ter feito? Olha,
Dona Maria, vamos fazer o seguinte? Beleza, você tem a vistoria, mas vamos ali numa vistoria que tem aqui do lado aqui, para a gente fazer uma segunda. Exato. A gente faz lá dentro do estabelecimento. O que ia acontecer? Ele ia sair com o carro, a proprietária ia atrás e no caminho ela já ia desviar e ir embora. Exato. E não ia dar negócio. Verdade. Quer mais uma? Foi no cartório. Foi no cartório, a moça falou para ele o seguinte, olha, como a gente está em época aqui de pandemia, isso foi em 2021, se não me engano, 2022. Como a gente está em época de pandemia, eu vou no cartório primeiro, depois você vai. Ela falou, tá bom, beleza, fica tomando conta dos carros aí, beleza. Ela foi, já tá assinadinho, bonitinho, tá aqui. Aí é só você fazer depois, já fiz a minha parte, depois você faz isso, não precisa nem fazer agora. Vamos cuidar aqui das transferências e tal. Tudo fazia parte do golpe. Ele comprou o veículo com um deságio aí de R$ 2.000 e foi bem naquela época que o veículo, lembra quando o veículo subiu de preço, Sim. os veículos usados? Eu sei que o veículo tinha valor de mercado de 130, ele pagou 128 e deu um pico que chegou a 180 nessa brincadeira aí. Nossa. E aí ele comprou. Ele falou para mim, tomei o cuidado de fazer marcar um local movimentado, tomei o cuidado de transferir o dinheiro para o proprietário do veículo. Saiu no nome do suposto proprietário. Calma, tem coisa aí. E depois que eu fui embora para casa. No caminho, fui parado pela Polícia Rodoviária Federal. Eles não viram, ele só olhou ali a documentação, viu que tá tudo certo, mandou embora. E para quem não sabe, veículo dublê é um veículo furtado ou roubado com a placa idêntica de um veículo, ok. E normalmente eles têm o cuidado de fazer o numeral do chassi idêntico ao original também. Nesse caso, não fizeram isso. Só trocaram a placa. Foi um dublê bem grotesco. Foram embora e aí a esposa dele me ligou. Falou, doutor, eu vi aqui que você trabalha com bloqueio Renajude. Ela ligou por causa de um bloqueio Renajude. Eu tô com um carro aqui que eu não consigo fazer a transferência dele. O despachante não fala qual é o problema. Não consigo fazer o seguro não fala qual é o problema, e eu não consigo, eu não sei o que eu faço. E eu acho que tem um bloqueio Renajude. Eu falei, passa a placa. Passou a placa, consultei, o veículo estava ok, estava tudo verdinho lá na tela, tudo bonitinho. Eu falei, cadê o veículo? Ele está na garagem. Dá para você ir lá na garagem com o documento e com o telefone? Dá. Então pede para seu marido ir junto que a gente vai conversando. Aí chegou no veículo, o que eu faço agora? Falou, abre o veículo, passageiro, carpete, vai ter um recorte no carpete, vai ter um número, que é o número do chassi. Leia o número para mim e pede para o seu marido ir conferindo com o documento. E aí ela foi fazendo isso e começou lá, 9B, alguma coisa, marido, não, tá errado. Começa de novo. 9B, não, tá errado. Nossa. Eu falei, passa o chassi para mim. Quando ela passou o chassi que eu coloquei no sistema, bum, vermelho. Veículo roubado. Roubado, furtado, me recordo agora. Eu falei, já sei o que está acontecendo, volta para casa, vamos continuar. A gente está fazendo uma videoconferência. Volta para casa que a gente vai continuar conversando. E aí eu expliquei, falei, olha, o veículo é um produto de furto ou roubo, não dá para saber aqui, mas pode ter um problema assim, assim e tal. Por isso que você não está conseguindo transferir nem licenciar. Não sei o que aconteceu, não sei o que o profissional fez lá, não sei o que a seguradora fez, que eles não fizeram o procedimento e não informaram o cliente o que estava acontecendo. O que eu faço agora? Falei, agora você vai fazer o seguinte, você vai numa vistoria, para que eles façam essa vistoria e ver se lá na vistoria vai dar um veículo furtado também ou não. Porque pode ser que eu esteja errado aqui. Aí de lá me ligaram, falaram, olha, já deu aqui que realmente é furtado. Então, leva o carro para casa, vai na delegacia com outro carro, comunica o delegado que você está com o veículo nessas condições e avise que você vai transportá-lo até lá rodando ou se ele quiser por guincho. Aí eles fizeram isso e fez um boletim de ocorrência lá tudo. E aí qual que foi a questão principal? No nome de quem que você fez a transferência? Eu fiz a transferência no nome da proprietária. Eu vou dar um nome fictício aqui, tá? Fernanda. Fiz o nome da transferência, o nome da Fernanda. Cadê o recibo de transferência? Tá aqui. Aí mandou o recibo para mim, de transferência, e realmente tinha o nome lá da Fernanda, nome completo. Eu falei, estranho isso. Aí eu peguei o CPF e busquei o CPF. Era uma conta bancária gerada no nome da Fernanda com o CPF do João. Nossa. Então, na hora de fazer a transferência, Pix, digitaram o CPF, aparecia no visor Fernanda. E eles concluíram a transferência. É um golpe, assim, arquitetado. Muito arquitetado. Nunca tinha visto dessa forma. Muito interessante isso. Então, olha o nível que foi. Ele tomou um cuidado de agendar num lugar movimentado, tomou o cuidado de fazer algumas pesquisas, só que fez a pesquisa, ligou para o despachante, amigo dele, falou, pesquisa a placa para mim. Pesquisou pela placa, Tava tudo ok. 100%. Tava tudo ok. Mas se ele tivesse consultado pelo chassi ou
Se ele tivesse tomado cuidado de levar na vistoria e feito uma vistoria cautelar, ele teria identificado que era um veículo furtado. Na verdade, ela nem iria, né? A menina, a golpista, aí, ela não iria para lá porque sabia que iria dar problema. Eles iam se sentir ofendidos. Todo golpista, quando você está descobrindo o golpe de alguma forma, eles se ofendem. Então, se você falar assim, ó, vamos ali em outra vistoria fazer, pô, você está desconfiando de mim, eles começam sempre a fazer o vitimismo. Sim. Então, todo golpista tem a esconder. Quando você começa a mexer na área que vai ser revelado o problema, eles se vitimizam. Tem um cliente meu que chegou no despachante, um senhorzinho, deve ter uns 60 anos, empolgado para comprar um carro, marketplace, nada contra o marketplace, tá? Perfeito. Tem que saber usar a plataforma. Ele acessou lá um Corsinha, ano 2000, 4 portas, completo, R$ 8.000. Fora de mercado. Esse carro está sendo vendido aí fácil por 15 mil. 2.000, 4 portas, fácil. Mas estava muito bom o preço. As fotos, o carro intacto, maravilhoso. Os caras têm vídeo, tem tudo. Quando vai pro WhatsApp, os caras têm vídeo. É perfeito. Ele ficou empolgado. Só que isso era de noite. E não tinha como ele consultar um despachante. Não tinha... Ele estava todo empolgado. O cara falou, ó, tem outra pessoa para comprar. Se você fizer o sinal X, é seu. Ele mandou R$ 800 pro cara. Era o sinal. De manhã, ele vai no despachante. Ele falou, algo tá me incomodando. Eu vim aqui só para você esclarecer, mas o carro tá novinho. E eu... Tentando te convencer, inclusive. Convencer já. Ele tava todo empolgado. Já tinha dado R$ 800 pro cara. Enquanto ele tava lá e questionando algumas coisas, eu falei, o senhor mandou o que para ele? Um Pix, e mandei a foto do RG, que ele falou que já ia fazer o compra e venda. O cara tem uma foto que ele deve mandar para todos os golpes, sim, como se ele estivesse num cartório com a TPV na mão. Só que sai na foto, não sei que edição é essa, sai os dados da pessoa. Então ele tem uma foto, no fundo é como se fosse um cartório, e o ATPV na mão, falando, eu já estou no cartório. Ali ele estava no ápice da empolgação. De transferir o restante do dinheiro. Ele falou, meu, é isso mesmo. Aí o cara falou, você tem que mandar pelo menos mais 3.000 aqui para eu concluir e reconhecer. Já estou no cartório. Só que a foto, no fundo, é um poupa-tempo, não é um cartório. Então o cara ainda mente ainda que está no cartório. Quando ele estava se dando conta ali, ele falou, não, acho que não. Eu falei, posso mandar um áudio para esse cara? Ele estava conversando com o cara dentro do meu despachante. Mandei um áudio, falou, eu sou despachante dele, manda para mim a foto desse recibo. Ele não é do ATPV, você mandou a foto de um ATPV. Manda a foto para mim do recibo, a parte de trás dele, frente e verso do verdinho. Tá. Porque esse recibo é antigo. Esse veículo está cadastrado na base do Detran antes de 2020. Então eu quero a foto do recibo. Aí o cara já mandou um áudio na gira, já deixou de ser formal. Tá me tirando? Já começou com aquela conversa, Sim, né? Que não dá para retratar aqui. E aí ele viu que o golpe caiu. O cara perdeu R$ 800, mas se livrou de perder mais 7.200. ainda bem que ele te consultou. E era então. golpe, porque o cara mandou a foto de um ATPVE com o nome dele. Mas o recibo daquele veículo já era do antigo, do DUT, verdinho, atrás é em branco para preencher a caneta. É tudo informação que num despachante a gente pega assim, a expertise que a gente tem ali, vou usar até uma expressão, a malandragem que a gente tem ali de pegar, né, uma malícia que a gente tem de pegar no ar quando o golpista. Eu já tive golpista, doutor, o senhor já pode entrar com outro assunto, caso o senhor queira. Já tive golpista que mandou pra gente uma simulação de documento, perguntando quanto que era para fazer a transferência, e o recibo era falso. E como eu identifiquei que o recibo era falso? O veículo, na base do Detran, já era recibo online, e ele mandou para mim a foto de um DUT antigo. E sendo que já era online. Ali nós bateu o olho, recibo falso. Aquele cliente a gente já bloqueia, já não dá mais atenção. Então o golpe, talvez ele ia tentar fazer um documento de um dublê. E quem ia pôr a documentação no sistema? O despachante. Quem responde criminalmente? O despachante. Eu sou responsável criminal por todos os documentos que eu anexo com a minha credencial. Sim. Olha a importância de ter essa malícia, Sim. de estar de olho mesmo nos detalhes, na data de emissão. Eu mandei para o diretor do Detran na época, ele falou, esse diretor nem existe mais em Itaquá há X anos. E o cara com documento da minha cidade, certinho, mas era falso. Mas por foto, não era presencial. Sim. E você falou aí que você responde pelo criminal, mas não podemos esquecer que você responde pelo civil Civil. E o administrativo perante o Detran e perante o Conselho Também. Regional de Despachantes. Também.
Tem todo esse contexto aí. Verdade. Você comentou do DUT, né, daquele antigo, o documento verdinho, que era o recibo de compra e venda verdinho. Como é que funciona para carro antigo que ainda tem esse recibo? Continua valendo ou não? Continua valendo. Normal. A lei ela é progressiva. Conforme for fazendo as transferências, tanto a placa vai trocando para Mercosul, quanto o documento, que é o DUT antigo, passa a ser a digital. Então, quem Perfeito. tem o guardado lá na pastinha, na gaveta, mantém. Inclusive, a perca dele pode custar um torno de R$ 500 para mais aí para tirar uma segunda via. Então, tem ele, guardem 7 chaves, Porque ele porque continua tem valendo. R$ 500 em jogo aí. Não adianta eu querer gerar uma TPV, então, que não vai Não gerar. consegue, o sistema já não Não permite. permite, que ele vai utilizar É, ali o verdinho. na nossa expertise, pela placa, eu já consulto se o recibo é online ou não, antes de tentar Emitir. fazer a emissão. Tá. Porque tem gente que tenta emitir e no final o sistema vai dar uma mensagem que ele ainda é o físico e tal. Eu já, para ganhar tempo, eu já ponho na base estadual Já data de aparece emissão. Data de emissão antes de 2020 para trás, eu já sei que é tudo o verdinho. verdinho. A gente já ganha tempo. Porque despachante, o nosso negócio é tempo. É Tempo é agilidade. É dinheiro, então fazer a gente não rápido. pode perder tempo. E aí, trazendo esse assunto agora para a gente aqui, o que é o DUT em branco e o risco de mandar esse documento para frente? Mandar em branco? Mandar em branco. Qual que é o risco? É perigoso, não é? Bastante. Muito perigoso. Existe, inclusive, negociações que é feito com lojistas. E existe, para toda profissão, doutor, existe o bom profissional, bem intencionado, e existe pessoas que são mau caráter e está numa profissão. Então, não é o Certo. profissional em si ou a profissão em si, né? Mas tem lojistas que ele tem essa prática de falar assim, ó, deixa o carro aqui, você dá ele na troca, por exemplo, deixa ele aqui, deixa o recibo em branco com a gente, e quando eu vender, eu gero já e você reconhece direto para terceiros. A ideia da loja é não pagar o imposto, enfim, aí são outras áreas. Qual é o perigo disso? Você não tem um controle. Quem é que está com o recibo? A loja. Quando que ele vai vender, para quem vai vender? Você perde o controle disso. Então, em hipótese alguma, eu recomendo dar o recibo em branco para senhor ninguém. Nem para um conhecido, nem para um parente, nem para um lojista. Vendeu, reconhece em cartório, cópia, entrega. Ah, não vendeu? Só emprestei, só deixei na loja para vender, Consignado? consignado, deixa o recibo na sua posse. Porque aí você ainda tem um controle sobre o bem. Na nossa área de despachante, na área de lojista, existe talvez pessoas mal intencionadas. E aí você está à mercê. Vamos imaginar que essa pessoa venda o carro e de forma criminosa tira do seu nome, sem a sua confirmação. Tem pessoas que ela fala assim, ó, vou te dar X mil aqui, você me entrega o recibo, quando eu vender eu te pago o restante. Tem gente que confia. E se o cara faz um jeito errado e não te paga? Como que você vai, na justiça, como é que você vai para um juiz apresentar? Não, eu dei o recibo para ele. Eu dei o carro sem receber tudo e dei o recibo. Fica até difícil para argumentar. Porque pode parecer que você que está agindo de má fé ainda, Sim, que você já deu o sim. carro e o recibo. E está falando que não recebeu. Então, acho que uma coisa importante para a segurança de quem está vendendo: segura o recibo de compra e venda em branco com você. No caso do ATPV, isso já está guardado na nuvem do Detran, está perfeito. Tá, só não vai gerar, Só só não vai vai gerar gerar quando tiver o comprador quando tiver ali. o comprador. Você, como despachante, você consegue identificar alguma questão relacionada a chassi com fraude ali, um chassi que foi adulterado ou uma placa adulterada, você consegue fazer isso? Ou não é do seu portfólio ali de trabalho, né? Não faz parte do seu serviço isso? Tem clientes que pode aparecer no escritório e pedir uma prévia. E eu posso ir lá, eu olho, tiro uma foto, vou conferir o numeral se bate na base estadual. Eu sei que são muitas histórias. Em 4 anos que eu tenho escritório, e eu estou numa periferia. E eu acho que na periferia acontece maior esse número de fraudes e tal. Teve um cliente que chegou no nosso escritório que ele comprou um carro nessas feiras do rolo da Facebook ali do Marketplace. Ele comprou, ele levou o carro até lá no despachante e chegou lá e falou assim, ó, puxa para mim essa placa. A placa que estava no carro era Mercosul. E aí eu puxei aquela placa, deu uma Paraty certinho,
tudo em dia, licenciamento em dia. Até aí, tudo bem. Até aí tudo bem. Ele falou, só não dê uma olhada no chassi se tá ok. Ele teve esse pensamento de olhar o chassi. Fomos tirar uma foto. E aí eu fui comparar, doutor. A placa não batia com o chassi. O chassi era de outra Paraty. O mesmo exemplo que eu trouxe agora aqui O para mesmo você. exemplo. O chassi era de outra Paraty, a placa de outra Paraty. Um dublê. E o vidro já não batia com nenhuma das duas. Ele falou, caí num golpe, né? Falei, não só num golpe, você tá correndo o risco de ser preso. A partir desse momento que você tá ciente aqui, piorou. Parece que quando toma ciência, piora, né? Parece que a gente fica com cara de medo quando passa Sim, pela Blitz, fica né? olhando agora. Eu falei, agora piorou. E é um bairro lá onde tem muito policiamento. Eu falei, eu te aconselho, inclusive, a nem ir para casa com esse carro. Pra acionar a polícia, fazer o trâmite legal igual a sua cliente fez, apresenta para a Polícia Civil. Não, mas e o cara? Eu falei, vai para a esfera agora criminal. Ele te deu um golpe, não vai atrás do cara de peito aberto, porque também você não sabe, A gente não sabe até ainda. que ponto, né? Até que ponto eles podem chegar. Enfim, então isso aconteceu assim aos nossos olhos e cada dia eu me surpreendo no despachante com a facilidade que eles têm de montar o dublê. Muitos fazem com o numeral do chassi idêntico ao da placa. Muitos. Então a gente não pode achar que todo dublê o chassi está errado. Não. Sim. Não é esse o padrão. O padrão é eles contratam uma pessoa que faz idêntico ao do Detran. A olho nu, talvez a gente não consiga perceber. E aí é onde entra a expertise do despachante. Se eu não consigo identificar ali, doutor, eu indico para o profissional da área, que seria o vistoriador da ECV, que é credenciado ao Detran. Esse é o profissional que vai dar o respaldo para o cliente, se é chassi original. E como que o Detran ajuda esse vistoriador? Não é assim também só no profissionalismo. Quando vai fazer um laudo, pouca gente sabe disso. Quando o vistoriador vai verificar o chassi, o próprio Detran dá uma base comparativa para ele. Então, existem formatos de como aquela letra, aquele número tem que ser, aquela base em volta. Então, o vistoriador, quando ele está no sistema, isso é muito importante, porque o Detran já dá para ele uns 5, 6 comparativos de como tem que ser aquela base. Então, ele consegue enxergar vestígios de uma adulteração facinho. Porque ele olha a base, não está igual. Para aquele tipo de veículo. Para aquele veículo, idêntico, conforme o padrão da Nissan, conforme o padrão da Honda, conforme o padrão da Toyota. Entendi. Então ele consegue ter o comparativo. Alguma coisa, não existe crime perfeito, doutor. Não existe. Então, por mais que o cara faça um padrão parecido com o do Detran, vai ficar algum vestígio, algum número torto, alguma coisa que não é o padrão que sai de fábrica. E aí, se ele desconfiar, ele vai verificar outras informações, vai ver um número de câmbio, alguma coisa, outros agregados para ver se vão coincidir. Inicialmente, se teve uma suspeita ali muito clara, ele já dá o laudo como reprovado, com suspeita de adulteração. E é simples, a gente vai descobrir se tem fraude ou não de quem está fazendo a vistoria, se ele está mal intencionado, né? No caso, se é o vendedor. Porque ele vai ter que ir na delegacia civil fazer o laudo do IC. Certo. E aí, quem está numa fraude, não leva. Não leva. E no caso, quem comprou, já tem que acionar o vendedor. Vendedor, tá aqui, tá com suspeita de adulteração. Você pega o carro e você leva lá na civil. Aí você vai ver se a pessoa está bem intencionada. Se ele é golpista, ele não vai. Vai inventar 1001, vai falar, eu tenho um lugar que faz, e nunca faça. Nunca leve aonde ele fala, não, mas eu tenho um lugar que resolve. Não leva. É pior, porque você vai mascarar um problema, vai sair um laudo aprovado e na hora de vender, quem vai ser preso? Quem vai responder? Você vai assumir o BO, porque a princípio você que fez a maracutaia toda ali, a falsificação de documentação e por aí vai. Dica, concluindo a dica, fuja da pessoa que falar, eu tenho um lugar que faz o laudo aí, não dá problema. Esse cara aí tá inventando. Fuja desse tipo de vendedor, porque ele tá tentando mascarar. Vai sobrar para quem? Para a pessoa. Na TPV, ou no recibo de compra e venda, nós temos ali a posição que as assinaturas devem ser colocadas, né? Devem ser reconhecidas. Sim. Se houver inversão disso daí, inversão de assinatura, como é que é feito? Tem que cancelar o documento e gerar um novo? Como é que é feito isso? Não há problema nenhum. No caso de uma venda, isso é até algo que eu acho que o Detran precisa repensar. Porque no caso de uma venda, o comprador pode reconhecer antes do vendedor sem problema. Então o comprador pode ir lá reconhecer antes do próprio vendedor. Aí a posição fica em local diferente. Fica em um local diferente. Vai vir primeiro a do comprador.
Mas eu acho que esse é uma brecha que deixa margem para pessoas mal intencionadas. Eu acho que o Detran deveria rever isso. Só o vendedor poder reconhecer primeiro. Porque ele é o dono, ele é o proprietário. Certo. Então o ato tem que partir dele. Ele assinou vendendo, o outro pode assinar comprando. Porque se é uma pessoa mal intencionada e ela consegue gerar esse ATPVE de um veículo que não é dele, e ele reconhece a parte dele, entrou comunicação para ele. Mesmo sem o selo do vendedor. Sim. Então abre uma brecha, abre um precedente aí para e golpistas se apropriam desse precedente. Mesmo que o vendedor não assine o recibo de compra e venda, a comunicação já está feita Ela entra, no porque o cartório vai partir do primeiro que visita o cartório. Então eu visitei o cartório, não sou o vendedor, sou o comprador. Com aqueles dados, ele encerra a comunicação. Se esse cara já está mal intencionado, doutor, ele consegue a partir daí, aí entraria meios ilegais, mas se ele já está disposto a fazer ilegal, ele pode colocar selo falso do comprador, e tudo isso existe, é uma indústria que existe, a gente pode tapar os olhos. E se ele faz essa parte do selo falso com a dele verdadeira com a comunicação, se lá no Detran ninguém verifica o selo do vendedor, passou. Vai embora. Passou batido. Entendi. Isso pode acontecer. Me traz uma outra informação agora. Vou te trazer dois exemplos. Um veículo que é de São Paulo e vai ser transferido para Goiás, por exemplo, e um outro veículo de Goiás que vai ser transferido para São Paulo. Como é que funciona aí essa transação? Se os dois tiverem a carteira digital, tranquilo, dá para fazer pelo Gov, já sai com a comunicação, como havíamos dito no início. Se for no modo tradicional, se for um veículo de São Paulo, eu, despachante de São Paulo, consigo gerar o ATPVE para Goiás, sem problema. Mas o contrário eu já não consigo. Um veículo que está vindo de Goiás para São Paulo. Eu, despachante em São Paulo, não consigo gerar esse ATPVE de Goiás para cá. Aí tem que ser por lá. Aí eu dependo de um despachante de Goiás gerar para São Paulo. E aí ele faz lá o procedimento, assina o vendedor, manda para cá e aí o comprador assina aqui em São Paulo. Sim. E aí segue o fluxo. Acontece muito também, o veículo está em São Paulo cadastrado, mas os dois, comprador e vendedor, não estão em São Paulo. Acontece bastante. O público da minha região vai muito por Nordeste, Bahia, Pernambuco, Piauí, enfim, Norte e Nordeste, o pessoal está sempre por lá. E eles deixam veículos em São Paulo, com o primo, com o irmão, com a mãe. E aí acontece o quê? Ele está lá no Pernambuco e fechou o negócio, com o carro aqui. E aí a pessoa fala, eu dou tanto. Ele fala, fechou. Ele ainda vai levar o carro para lá. Os dois estão lá Os e o dois carro estão aqui lá. em São Paulo. Ele vai pôr um carro num caminhão, ele vai fazer o transporte de uma cegonha e esse carro vai para lá. Ele não vai voltar mais para cá. Mas ele é meu cliente, eu conheço ele, já me conhece. Então o que eu peço para ele nessa hora para gerar o ATPVE, que vai ser reconhecido lá as duas partes? Eu peço para ele a foto do documento dele, eu comprovo por chamada de vídeo se é o mesmo que está falando comigo, comprovei que é a pessoa, aí eu gero o recibo, envio por PDF, lá ele imprime, lá eles vão no cartório e tá tudo certo também. Então não necessariamente o dono tem que vir para São Paulo para fazer o trâmite em São Paulo para levar para outro estado. Isso lembrando o veículo que já é de São Paulo. São Paulo, perfeito. E no caso de veículo alienado, qual o cuidado aí que a pessoa que está comprando, principalmente o comprador, tem que ter de um veículo nessa condição? Tive um caso sexta-feira. O cliente comprou uma BMW X1, carro até de um valor considerável. É um amigo, inclusive da igreja, sabe que eu sou despachante, já fez vários serviços, e ele não fez a consulta da base estadual. Ele pagou para a pessoa, fez um Pix, pegou o carro, está no nome de uma empresa no CNPJ, e ele achou que era só transferir. Falou, Alex, estou te passando o contato do dono da BMW, ele vai te dar toda a atenção e todo o documento que você precisa. Tá alienada. Agiliza para mim aí. Tá alienada. Faltam 10 parcelas do veículo, financiamento de um alto valor, parcelas altas, e ele achou que era só passar pro nome dele. Falei, ó, primeiramente o veículo tem uma alienação. Você tem que ver com ele o termo de quitação do banco, se já está quitado, para baixar o gravame junto ao Detran. Ele falou, não, esse carro está quitado. Ele falou para mim que não tinha dívida. Ligou pro cara, o cara, então, é que eu estou em acordo com o banco, enfim, a história é, tinha um financiamento. Não consegue fazer nem o ATPVE com financiamento. Não gera ATPVE. Não, nem a intenção de venda. Porque quando bate um CPF da intenção com o CPF do gravame, o próprio sistema já dá um bloqueio.
Não podemos gerar essa intenção de venda, pois há um gravame ativo. Quita primeiro lá a Então dívida. tem que quitar primeiro. Quase foi desfeito o negócio. Quase. Por causa disso. Aí o cara se propôs a 15, 20 dias para frente. Aconteceu sexta-feira isso. 15, 20 dias para frente, fazer a quitação para tirar do nome da empresa. Para resolver. Mas se não fosse alguém de boa fé? E se fosse um veículo que já está em busca e apreensão? Então a importância de novo, doutor, aquela consultinha de 10 a 20 reais que sana todos esses problemas. Todos os pormenores a gente consegue sanar com 10, 20 reais. Nesse exemplo, você já conseguiria ver que tinha ali o gravame, que tinha... Orientava que tinha o financiamento. E aí, pelo jeito, está sendo até fácil de ser solucionado, que vai Sim. quitar e está resolvido. Porque a outra parte está de boa fé. E se não tivesse? Perfeito. Judicialmente, para resolver isso, o carro vai ter que ficar parado. Vai dar busca e apreensão, se já não estava. Sim. E aí vira uma salada. Meu querido, a gente está caminhando aqui para o final. Eu vou te fazer 2 perguntinhas para a gente... Mas já está acabando, doutor? Já está acabando. Passou rápido, hein? Rápido. Passou rápido. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Quais passos, qual o roteiro ideal, qual o passo ideal para quem está vendendo o veículo? Quais atitudes, qual procedimentos que ela deve fazer para vender o veículo? E a outra pergunta, se você quiser encaixar as duas ali, do comprador. Quais passos ele deve dar ali para conseguir fazer uma compra segura e a pessoa que estiver vendendo também conseguir fazer uma venda segura, para a gente caminhar aí para o final. Eu acredito que o vendedor, a maior preocupação dele tem que ser o golpe. Essa é a maior preocupação. Pix falso, daqui a pouco vai cair na tua conta, mostra um comprovante falso, entre outros golpes que a pessoa marca um ponto, às vezes é até movimentado. Você acha, não, é tranquilo. Marcou na avenida, marcou no shopping, estacionamento. Só que às vezes eles marcam só para sequestrar a pessoa. Então não é querendo criar um alarme, vou assustar as pessoas. Não. Isso tá todo dia na televisão, tá todo dia no noticiário. Eu sempre aconselho marcar em pontos onde um golpista não pisa. Então, em frente a uma base de uma polícia, o golpista vai ter medo, porque um grito, a polícia tá ali. Clientes meus que estão ali por perto. Alex, estou vendendo a minha moto, o cara tá vindo lá da Zona Sul, aqui para a Zona Leste. Você conhece o cara? Não, é da internet. Marca no meu despachante. Marca na porta do meu despachante. Se é golpista, ele não vai ter coragem de pisar aqui. Tem câmera, tem registro e tem um profissional de trânsito. Então, marca numa vistoria. Na vistoria você já mata 2 coelhos. Se for real, o cara vai. E lá você já faz a vistoria. Já mata os 2 coelhos. Já faz um laudo cautelar. A gente já nem comentou aqui na entrevista. O cautelar é de extrema importância para descobrir se não teve leilão, batida, pontos estruturais danificados, entre outras. Já marca um ponto desse. É seguro para o vendedor, porque você tem registro de câmera e o golpista não vai ter coragem de pisar ali sabendo que é uma vistoria do Detran. Então você já inibe os golpistas. Se for um curioso, foi lá e não gostou, tá tudo certo. A venda não aconteceu, mas não caiu no golpe. Para o comprador, é parecido as dicas. Essa parte eu acho que serve para os dois. De um lugar estratégico, de segurança, mas o comprador ele tem que ter o cuidado de fazer as pesquisas. O dono já sabe o que está vendendo. Agora, quem está comprando precisa fazer essas pesquisas com cautela. Existe uma outra pesquisa no despachante que ela é mais aprofundada, que ela puxa históricos de leilão, seja pequena monta, média monta, enfim. R$80 uma pesquisa dessa, na média. E aí eu, antes de comprar, antes de ver, só estou conversando, me dá a placa. Gastei 20 numa base estadual, gastei 80 numa pesquisa veicular. Já descubro se foi leilão ou não. Coisa simples. Gastei R$100? Gastei. Não deu negócio? Gastei 100, mas economizei quanto se eu caísse num veículo que não é apropriado, enfim. Eu comento que nem perdeu R$100. Não exato, perdeu. Ele tá ganhando muito. Deixou de perder. Sabe-se lá quanto, dinheiro, né? Exatamente. Ou a vida. Dependendo do golpe que a gente está envolvido, pode custar a nossa vida. Então, deixando bem claro que o despachante é um amigo do cliente. Lógico, como um advogado, a gente está ali para defender todas as partes, vendedor e comprador. Mas como a maioria que nos procura é quem está comprando, então eu acho que eu falo mais para esse público que só vai depois que já comprou. Vai antes, faz uma pesquisa, sai do problema. Trabalha no preventivo para evitar um incêndio maior lá na frente. Sai muito mais barato a preventiva do que a corretiva. Para corrigir é muito mais caro.
Meu querido, eu não tenho nem palavras para agradecer a sua visita aqui hoje. Eu que agradeço, doutor. Feliz demais. Eu deixo aqui para você a possibilidade de você se despedir aqui de quem nos assiste. Eu vou deixar nos comentários depois os seus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato contigo. Tem o nosso Instagram, que é Despachante Alex Docs. Pode chamar lá no Instagram, chama lá no direct, a gente dá uma atenção. Sou ativo na rede social 24 horas. Até na hora de dormir a gente acorda para dar uma atenção Dá um alô, clientes, vou começar né? a te chamar de madrugada agora. Alex, tá acordado aí? Tô acordado. Doutor, Mas eu vou deixar seus contatos depois na descrição. Fica à vontade aí para suas considerações finais, por favor. Agradecer demais o convite por estar aqui. A área do trânsito é uma área que eu me apaixonei em 2014, então estou trilhando aí na área do trânsito desde 2014 para cá. E deixar o conselho para você que é comprador, para você que é vendedor. Esse mundo dos negócios existe muita armadilha. Então, tem que se policiar, tem que tomar o cuidado. Procure o profissional, para isso que existe o profissional. O mal do brasileiro, procurar o profissional só depois que deu BO. Então, procure antes, seja preventivo. Estamos lá para te ajudar. Tem despachante aqui em São Paulo, cada bairro, cada município. Então, não deixe de procurar o seu despachante. Se você é de outro estado, tem um despachante, tem um profissional na sua região, procure ele também. E se precisar de um advogado bom, o doutor Luiz está aqui. Excelente, doutor Luiz. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme te receber aqui. Prazer todo meu, doutor. Quem sabe a gente consegue fazer um outro bate-papo, porque algumas perguntas ficaram pendentes aqui. O nosso tempo aqui é um pouco curto, mas quem sabe dá certo aí numa outra oportunidade. Estarei à disposição sempre, doutor. Maravilha. E obrigado a você que esteve conosco até agora. Se esse vídeo te trouxe informações interessantes e você conhece alguém que pode se interessar também por esse assunto, compartilha com ele. Se você tiver dúvidas que não foram respondidas aqui no nosso bate-papo, deixa aqui embaixo nos comentários, que teremos enorme prazer em respondê-los, e te espero no próximo vídeo. Um abraço.